Em Xangai, uma das cidades mais ricas e modernas da China, existe um problema amoroso que é difícil de ignorar. A cidade tem uma multidão de mulheres solteiras, acima dos 30 anos, bem-sucedidas, financeiramente independentes. Mas cadê os homens? Por que a gigantesca maioria delas está solteira? Num evento recente de encontros arranjados, quase 1.000 mulheres se inscreveram. Inclusive pagaram um ingresso caro, cheias de esperança para encontrar alguém. E adivinha quantos homens foram? Nem 50. E esse daqui não é nenhum caso isolado. Em diversos encontros organizados por agências matrimoniais, a proporção entre homens e mulheres chega a ser de 1 para 9. Ou seja, para cada homem que aparece em busca de uma parceira, tem 9 mulheres solteiras que também estão procurando alguém. Tem entrevistas de chineses, inclusive, indo pessoalmente a esses eventos e mostrando isso. E quando se fala em homens realmente disponíveis, a coisa piora ainda mais. Mas vamos aos números. Na época que essa estimativa tinha sido feita, Xangai tinha mais de 15 milhões de habitantes locais. Aproximadamente metade disso, ou até mais, são homens. Na faixa dos 28 aos 35 anos, esse número passa do 1 milhão, sendo que cerca de metade deles ainda estão solteiros. Até aqui parece bastante gente, certo? Mas é aí que vem o filtro da realidade. Se uma mulher chinesa procura um homem com pelo menos 1,78 m de altura, isso já reduz o número para pelo menos 100 mil. Se ela exige um nível universitário, o que é bastante comum, isso pode cair pela metade. E se o critério for um salário anual acima de 400 mil yuans, algo em torno de 300 mil reais por ano, a gente está falando de menos de 1% desses homens. São menos de 1.000 homens em toda a cidade. Ou seja, no universo de 500 mil de solteiros, menos de 1.000 homens se encaixam no perfil ideal que muitas dessas mulheres procuram. E isso explica por que, quando um único homem aparece nesses eventos, geralmente vira um leilão. A disputa é bem acirrada, e muitas vezes nem é perceptível assim. Mas esse cenário também mostra um problema bem maior. Existe uma diferença muito grande entre o que as mulheres chinesas esperam e o que o mercado real oferece. Então não é que não existam homens, mas o número de homens com alto grau de instrução, um excelente salário, uma boa aparência e ainda dispostos a participar desses encontros é bem pequeno, é minúsculo. E esse daqui é só o começo do colapso silencioso do amor moderno nas grandes cidades chinesas. Mas antes de continuar te explicando por que tem tanta mulher solteira na China e tantos homens que não querem mais se casar, eu preciso conversar um. Outro fator que ajuda a entender o porquê que tantas mulheres estão solteiras na China, especialmente nas grandes cidades como Xangai, é o peso de um rótulo que está na cabeça das pessoas, que é o Shengnu. Em tradução direta, significa mulher sobrando. Ou se a gente for colocar em termos mais simples de entender, encalhada. O termo passou a ser usado com força a partir dos anos 2000, para se referir a mulheres solteiras com mais de 27 ou 30 anos. E o curioso é que não importa se ela tem uma carreira sólida, um bom trabalho, boa saúde, se é madura emocionalmente, a sociedade ainda mede o valor dela por um único critério: ela se casou ou não? E se a resposta for não, a cobrança vai vir de todos os lados. Da família, dos colegas de trabalho, dos vizinhos, da mídia. E é muito comum que essas mulheres escutem em jantares familiares coisas como: "Você já tá ficando velha demais. Se você continuar esperando, vai acabar sozinha. Nossa, você tá escolhendo demais." O peso cultural dessa pressão é muito grande. O casamento ainda é uma coisa extremamente importante na cultura chinesa. Mas o paradoxo é justamente esse. Ao mesmo tempo em que a sociedade empurra essas mulheres para o casamento cedo, o país moderno, especialmente as grandes cidades, como eu falei, oferecem um caminho completamente oposto: liberdade, estudo, carreira, autonomia financeira. Então a decisão de uma jovem chinesa como essa não é muito difícil. Muitas mulheres escolheram justamente seguir esse caminho do sucesso. Elas investiram em si mesmas, estudaram, viajaram, construíram uma vida muito boa, muitas vezes ganhando acima de 200 mil yuan por ano,
e elas não precisam de um marido para sobreviver. Só que toda essa liberdade não apagou o preconceito. Isso ainda é uma coisa muito mal vista. A mulher independente passou a ser vista por muitos homens como difícil, exigente ou até mesmo arrogante. E a cada ano que passa, com cada aniversário que chega, essa imagem de solteirona vai ficando cada vez mais forte. Ela é vista como alguém que ficou para trás, mesmo estando à frente em quase todos os aspectos da vida. Ela ainda assim é taxada como Shen Nu. E a mídia também contribui muito para isso com narrativas que reforçam o estereótipo. Séries de TV, programas de namoro, até comerciais, todos eles repetem a mesma ideia de que a mulher de valor é a mulher que se casa cedo, de preferência com um homem bem-sucedido. E aquelas que fogem desse molde são retratadas como solitárias, frustradas ou até mesmo culpadas por estarem sozinhas. É uma armadilha muito cruel. Se ela escolhe viver por si mesma, é julgada. Se abaixa os critérios para agradar a família, ela vive infeliz. E o mais cruel de tudo é que para os homens chineses, esse prazo de validade praticamente não existe. Um homem de 35 ou 40 anos solteiro é visto como um homem maduro, no seu auge da vida. Já uma mulher na mesma idade é classificada como sobra. Esse rótulo de Shen Nu não é apenas uma expressão. É uma pressão invisível que afeta decisões, autoestima e até chances reais de encontrar alguém. Muitas mulheres internalizam essa visão e começam a culpar a si mesma, mesmo tendo feito tudo do jeito certo. E é por isso que, mesmo em um país com mais de 30 milhões de homens solteiros, tantas mulheres nas grandes cidades continuam sozinhas. Não por falta de opção, mas por um sistema que insiste em desvalorizar elas, mesmo que elas tenham crescido na vida. Existe uma razão maior ainda por trás da pressão cultural para que tantas mulheres chinesas casem cedo e tenham filhos. E não vem só das famílias, dos vizinhos ou da mídia. Vem lá de cima. O Estado chinês precisa e quer que essas mulheres casem. E para entender o porquê, a gente precisa voltar algumas décadas atrás, até o momento onde existia a política do filho único. Durante mais de 30 anos, o governo chinês proibiu a maioria das famílias de ter mais de um filho. A intenção era controlar o crescimento populacional e evitar uma crise demográfica, e funcionou. A natalidade realmente despencou muito, mas o efeito colateral foi um dos maiores desequilíbrios sociais do planeta. Um país envelhecido, com poucos jovens e muitos homens solteiros. Isso porque, numa cultura que sempre valorizou o nascimento de meninos, muitas famílias conseguiam formas de não ter meninas, digamos assim. Elas escondiam essas crianças ou simplesmente não registravam com o governo. E o resultado foi uma geração inteira com muito mais homens do que mulheres. E é estimado que hoje existam mais de 30 milhões de homens a mais do que mulheres na China. Com o tempo, o governo percebeu o grande erro que eles estavam cometendo. Ele abandonou a política do filho único em 2015, depois autorizou 2 filhos e agora permite que a pessoa tenha até 3 filhos. Mas já era tarde demais. As mulheres que cresceram nesse período, especialmente nas grandes cidades, foram incentivadas a estudar, a competir, a trabalhar duro. Elas chegaram à idade adulta mais instruídas, independentes e ambiciosas do que qualquer geração anterior. E agora, muitas delas simplesmente não querem se casar ou ter filhos, pelo menos não sob pressão do governo. Só que o Estado chinês vê isso como um problema muito grande. Problema econômico, social e político. Um país com menos nascimentos significa menos força de trabalho, menos arrecadação, mais aposentados para sustentar, menos soldados, menos engenheiros, médicos, professores, cientistas. E para piorar, a população atual da China só envelhece cada vez mais. O país está cheio de gente idosa. E é por isso que o governo tenta, com muita força e empenho, reverter esse cenário. Eles precisam mudar isso, senão a China vai quebrar. Só que ele não pode só chegar e obrigar essas mulheres a casar. Então o que eles fazem? Eles criam uma narrativa. Uma narrativa poderosa, repetida em comerciais, em novelas, jornais, até em alguns documentos oficiais. Que diz que uma mulher de valor é a mulher que casa cedo, que tem filhos, que cuida da casa e contribui com a sua pátria. Que ser mãe é a sua missão. E que esperar tempo demais é um egoísmo da sua parte. O sucesso profissional sem uma família é uma coisa vazia. O termo Shen Nu, ou aquela mulher sobrando, é parte dessa narrativa. E ele foi popularizado por vários veículos estatais, com o objetivo explícito de fazer as mulheres acordarem e pararem de recusar pretendentes.
Ao mesmo tempo, o governo também implementa políticas de incentivo, e aqui a gente está falando de dinheiro mesmo. Em várias regiões do país, autoridades locais estão oferecendo incentivos em dinheiro para casais que formalizam o casamento. Em Luliang, uma cidade no norte da China, o governo entrega cerca de 1.500 yuan como uma recompensa para quem se casar, para quem registrar o casamento oficialmente. Isso pode parecer pouco para padrões urbanos como Xangai ou Pequim, mas em cidades menores e áreas rurais, esse valor pode equivaler à metade de um salário médio mensal. E para muitos, é mais do que eles ganhariam em algumas semanas de trabalho. Só que esse tipo de incentivo só mostra outro problema. Os jovens simplesmente não estão mais entusiasmados com a ideia de casar. Em 2023, o número total de casamentos caiu 20% em relação ao ano anterior. Isso segundo dados oficiais. E não foi um caso isolado. A curva vem caindo há vários anos. O casamento, que já foi visto como algo essencial para a vida adulta chinesa, meio que está perdendo o brilho. Os jovens enfrentam custos muito altos de vida, um mercado de trabalho muito saturado, preços absurdos para você criar uma criança, e muitas vezes eles nem têm tempo ou energia para formar uma família. Ainda existem também outras políticas que tentam atrair as mulheres com bônus que vão crescendo de acordo com o número de filhos que elas têm. Em algumas cidades, o governo pode oferecer o dobro ou o triplo disso, dependendo da quantidade de filhos que você tem. E além disso, também há benefícios de seguro de saúde, apoio em inscrição de creches públicas, e até mesmo você recebe alguns descontos escolares em certas províncias. Mas parece que nada disso é suficiente, porque essas mulheres já conheceram um outro lado da história. Elas experimentaram o que é ter liberdade, ambição de vida, e para muitas delas, voltar atrás seria como abrir mão de tudo que elas conquistaram. Então o Estado ele se vê diante de um dilema. Ele precisa delas como mães, mas criou elas para serem líderes, para serem mulheres de sucesso. E o resultado é justamente esse impasse. Milhões de mulheres que são muito independentes, que têm uma vida bem construída, mas ao mesmo tempo que não querem ser mães, não querem formar uma família. E o Estado está tentando trazer elas de volta para esse papel tradicional. Por muito tempo, o discurso foi que faltam mulheres na China, mas nas grandes cidades o cenário mudou. Hoje em dia, os eventos de encontros estão cheios de mulheres e praticamente vazios de homens. E por quê? Porque muitos homens chineses, especialmente os das grandes cidades, não querem mais casar. Não porque eles não gostam da ideia de ter um amor de verdade ou uma família, mas porque para eles o casamento se tornou uma espécie de entrevista de emprego humilhante em que eles são avaliados como um produto. Tem muito encontro organizado aí onde as perguntas são as mesmas. Você tem uma casa? Você tem carro? Quanto que você ganha por ano? Você é filho único? Seus pais vão deixar alguma herança para você? E se a resposta não for o que elas esperam, o encontro acaba por ali. Ou seja, tudo isso se tornou uma espécie de transação econômica. E esses homens sabem disso. Eles dizem que estão sendo tratados como máquinas de pagar boleto, enquanto as suas próprias necessidades emocionais são ignoradas. E pior, mesmo aqueles homens que cumprem todos os requisitos, como ter uma casa, um carrão, um salário muito alto, às vezes eles também são rejeitados se eles não tiverem o charme, a beleza, a altura, o status esperado. Então a humilhação não é só para aqueles que têm pouco, ela atinge todas as camadas da sociedade. E o que acontece? Esses homens simplesmente se retiram, não tentam mais nada, não vão a encontros, evitam namorar. Alguns adotam um estilo de vida tampin, que significa literalmente deitar e desistir. Eles escolhem viver com menos, gastar menos, exigir menos. E com isso, eles não se casam. Outros simplesmente enfiam a cara no trabalho e adotam um estilo de vida chamado de Nijuan. É como se fosse uma vida onde você trabalha sem parar, onde você guarda muito dinheiro, mas você desiste de todo o resto, não se casa porque você acha que isso é um jogo viciado. Portanto, não vale a pena jogar. Então, uma crise de casamento na China não é só culpa das exigências das mulheres ou da mudança cultural. Também é um reflexo de homens exaustos, magoados e que não conseguem mais enxergar o casamento como uma coisa boa para a vida deles. A crise dos relacionamentos na China não é uma coisa simples, e muito menos culpa de um lado só. De um lado, você tem milhares de mulheres nas grandes cidades, com uma vida muito boa, com uma boa renda, mas que vivem sozinhas e que carregam o estigma de serem encalhadas. E o governo, preocupado com a queda da população, tenta trazê-las de volta para o casamento. Às vezes com flores, às vezes com dinheiro, mas sempre tentando colocar o máximo de pressão possível. De outro lado, você também tem homens que estão fugindo do casamento. Não por desinteresse, mas por exaustão. Por se sentirem reduzidos a um currículo, uma conta bancária,
um número de metros quadrados. E no meio de tudo isso você tem justamente o governo, desesperado, tentando corrigir os erros de políticas problemáticas do passado. No fim, o que a gente vê é um país com milhões de solteiros, mas cada vez menos encontros reais. Um mercado onde o amor se tornou um produto, e o casamento virou um investimento. E quando o Estado precisa pagar para que o amor aconteça, eu sinceramente não sei mais qual que é a solução. Bom, esse daí é o vídeo de hoje. Comenta aí embaixo o que você pensa sobre tudo isso. Será que a China tem jeito em relação a isso? Comenta aí sua opinião, a gente vai conversar mais nos comentários. E eu vejo vocês em algum desses vídeos que está aparecendo aqui na sua tela. Até mais!